Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Neves e o intuito desse vídeo é falarmos um pouco sobre o medo. O medo é um sentimento, muitas vezes, de sobrevivência. Se eu tenho medo de um penhasco, eu não vou me jogar nele. E se eu for destemida, eu vou me jogar nele e eu vou morrer sem medo. O medo, se eu tenho medo de não passar numa prova, eu vou aumentar a minha capacidade de reter o conteúdo e as informações para que eu possa passar nessa prova. Se eu tenho medo de não ser boa o suficiente, eu vou aumentar as minhas habilidades para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Então, o medo é um mecanismo favorável para a nossa sobrevivência. Mas na sociedade que vivemos hoje, o medo foi instalado de uma forma negativa em nossa mente. Muitas vezes, o medo faz com que a gente se prenda na nossa própria realidade e se sinta escravos de nós mesmos. Olha o que a sociedade faz com a gente. Hoje nós temos câmeras espalhadas pela cidade inteira por segurança. Então a gente vende a nossa privacidade, a gente vende a nossa intimidade por conta dessa segurança. Hoje eu dou a minha biometria em todos os bancos, eu dou a minha digital, porque eu tenho medo de que não seja seguro eu ter alguma senha ou algum outro método que me faça acessar o meu dinheiro. O medo, hoje, na nossa sociedade, ele está limitando as nossas crianças e as nossas mentes. Eu tenho medo da rejeição, medo da menos-valia, medo da solidão, medo do abandono, medo de não ser aceita. E quando eu vejo, eu estou escrava do medo. Eu não passeio numa noite com luar, com céu estrelado ou com uma lua brilhante, porque eu tenho medo de ser assaltada. Então o medo, muitas vezes, ele está nos encarcerando. Como lidar com o medo? Como lidar com essa energia que muitas vezes domina e aprisiona a gente? Vocês já escutaram eu falando aqui em outros vídeos que estamos vivendo numa terceira dimensão. E nessa terceira dimensão, segundo o livro Um Curso em Milagres, estamos na dualidade. E essa dualidade só existem apenas dois sentimentos, o medo e o amor. O medo faz parte da nossa dimensão, faz parte do nosso aprendizado. Mas eu quero falar para vocês hoje que é muito importante com que a gente domine o medo e não seja dominado por ele. Muitas vezes, em consultório, eu auxilio as pessoas a saírem da síndrome do pânico através do enfrentamento. O medo, ele é paralisante, eu não quero enfrentar. Se eu tenho muito medo de não passar numa prova, o que eu faço? Eu não vou. Se eu tenho muito medo de dizer para aquele cara que eu tô afim dele e eu tenho medo da rejeição, o que eu faço? Eu não me declaro. Se eu tenho muito medo de não ser boa o suficiente para exercer aquele cargo naquela empresa, o que eu faço? Eu me saboto. Então, quando você tem uma remodelagem na sua mente e você enfrenta o medo, você consegue fazer com que o medo fique pequeno. Teve uma ocasião que eu me recordo e que para mim teve um grande insight. Eu estava na Chapada, num sítio, e de repente estava uma lua cheia, um ambiente bem bacana, só que não tinha energia solar. E eu olhei pela janela do meu quarto e eu vi uma cobra. Para mim eu tinha certeza que era uma cobra. E eu fiquei a noite inteira em pânico, acordada, com medo daquela cobra entrar na casa, com medo daquela cobra pegar meus filhos, com medo daquela cobra picar alguém. Então eu fiquei ansiosa, eu fiquei preocupada, eu fiquei a noite quase inteira dormindo e acordando, dormindo e acordando. E de repente, quando o sol raiou e eu pude observar, porque me trouxe clareza o dia, aquela cobra era apenas um pedaço de tronco, muito parecido com uma cobra, mas era um pedaço de tronco. E muitas vezes é assim que a gente vive a nossa realidade. Quando eu trago clareza para os meus medos, eles se dissipam. Eles não se tornam tão grandes, tão temerosos como aquilo que eu acho. Você tem medo do quê? Pare para perceber. Do que eu tenho medo? Talvez aquilo que você mais teme é aquilo que vai te trazer uma libertação.
É aquilo que você precisa trabalhar em você para te trazer a iluminação. Escreve aqui para mim, qual é o seu maior medo? Para eu poder te ajudar a lidar com esse medo. O medo é como uma criança assustada com medo do bicho-papão embaixo da cama dela. Ela nunca nem olha para a cama, porque o medo é tão grande que eu não vou me atrever a olhar debaixo da cama, porque eu posso ver o bicho-papão. Mas se um dia eu pego uma lanterna e olho para debaixo da minha cama, eu vou ver que aquilo que eu mais temo não está fora de mim, está dentro de mim. E se está dentro de mim, eu posso trazer clareza para esse medo, eu posso suavizar esse medo, eu posso conversar com esse medo, eu posso ter ferramentas para que eu consiga dominar esse medo e não mais ele me dominar. Para que a gente consiga sair da dualidade rumo à unidade, é necessário que a gente domine as nossas sombras. E o medo é a maior delas. Se eu tenho medo em falar em público, se eu tenho medo em me expor, se eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim, eu perco a minha autenticidade, eu perco a minha liberdade de ser de ser aquilo que eu sou. E aí eu vivo aprisionado numa normose, como diz Leloup. Eu fico preso numa sociedade meio que robótica. Então eu gostaria muito de te desafiar a você enfrentar os seus medos. Se você tem medo de altura, salta de paraquedas. Se você tem medo do amor, entra num aplicativo e conheça alguém. Se você tem medo da menos-valia, coloque a sua cara e mostre as suas opiniões. Se você tem medo da solidão, manda uma mensagem para os seus amigos dizendo: você pode me ajudar? E aí você vai ver o seu medo se transformar na energia, que é a energia mais preciosa que a gente está aqui para conquistar, que é a energia do amor. Muita luz para vocês, que a gente consiga cada vez mais dominar os nossos medos e fazer com que os medos trabalhem a nosso favor e nunca para nos limitar. Beijo grande.